Graças a Deus, né? O Senhor, Ele é maravilhoso, né, irmãos? É maravilhoso em todas as suas obras, em tudo que Ele faz. Ele é muito bom. Estávamos esperando essa chuva, né? Graças a Deus, ansiosos para que Deus refrescasse a nossa terra e Ele mandou chuva, né? Por isso nós estamos alegres e louvamos o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura aqui antes da gente entrar na escolinha propriamente, na revista, né, propriamente dita, que a gente não pode, irmãos, ser indiferente ao que está acontecendo no mundo, né? Principalmente lá em Israel. Hoje nós estamos estudando essa lição, praticamente toda ela, nós estamos relembrando tudo que Deus prometeu para Israel, tudo que Deus prometeu, né, para a descendência de Abraão. E nós sabemos que Israel é o relógio escatológico de Deus, né? E a gente não pode, irmãos, ficar indiferente ao que está acontecendo lá. Então, eu gostaria de fazer uma leitura junto com os irmãos antes da gente entrar na nossa lição. Salmo 122. Né? Já faz parte da lição, né? Salmo 122. Eu vou pedir para os irmãos ficarem em pé, depois a gente vai fazer uma oração. Os irmãos, façam essa leitura comigo, se sentindo no coração. Eu sei que as traduções são um pouco diferentes, mas não tem problema. Que Deus possa falar aí o seu coração da forma que você estiver lendo, amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é bem estabelecida, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, né? Então, nesse momento, irmãos, nós vamos fazer uma oração. Vou pedir para a Alessandra levantar esse clamor. Lembrando, irmãos, né? Ontem eu estava vendo uma live dos nossos irmãos da Igreja da Lagoinha, eu gosto muito deles, e eles estão com uma caravana lá em Israel, né, então estão ali, e eles entenderam o propósito deles estarem ali, né, eu esperava ver eles angustiados ali, imagine, irmãos, vocês ali no meio de uma guerra, né, nós brasileiros, que aqui é tão calmo, graças a Deus, né, a gente não tem guerra civil, às vezes tem uns baderneiros por aí que às vezes faz algumas coisas, mas guerra civil mesmo a gente não tem aqui no Brasil, né, e aí sair do nosso país e ir para um lugar assim, entrar no meio de uma guerra, irmãos, então imagine os irmãos como eles estão lá, e nessa live que eles estavam fazendo, irmãos, eles diziam assim, nós entendemos o propósito que ele nos colocou aqui, e eles venderam, e nós, irmãos, estamos entendendo esse propósito? Então nós precisamos olhar para Jerusalém e saber, irmãos, que a volta do Senhor Jesus está próxima e tudo isso é o sinal. E como o nosso pastor ontem ele pregou, né, o pastor pregou ali no Jardim Eldorado, né? E se fosse hoje, né? Como que nós estaríamos? Como que nós apresentaríamos o nosso culto a Deus, né? Como que nós faríamos essa escola dominical? Como que nós nos portaríamos ante a nossa família? E fez uma reflexão muito forte ali na sexta-feira e até hoje eu estou pensando nisso ainda, irmãos. E então eu quero compartilhar isso com os irmãos para que os irmãos também pensem e busquem a Deus a esse respeito, amém? Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória. Nossa lição de número 2, irmãos, nós estamos estudando missões transculturais. E hoje, né, esse título, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus, amém? No coração de Deus. Missões transculturais, irmãos, a sua origem no coração de Deus, na natureza de Deus. O nosso texto áureo está em Gênesis, capítulo 17, versículo 4, que vai dizer assim, quanto a mim, eis que o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Amém? Então, o nosso texto áureo é essa promessa de Deus para Abraão, irmãos. Eu sei que os irmãos já estão assim, bem decorados, né, esses versículos, mas que os irmãos possam parar cada frase, cada palavrinha. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Já imaginou o próprio Deus Todo-Poderoso, irmãos? Criador dos céus e da terra. Ele pega uma pessoa, olha para ela e fala, olha, o meu concerto contigo é esse, a minha promessa contigo é essa. E ela não vai durar apenas em você e no seu filho, mas ela vai ir muitas gerações para frente. E pela tua descendência eu vou abençoar
toda a humanidade, irmãos. Olha que conceito maravilhoso, né? Então nós podemos assim olhar para esse versículo, irmãos, e já entender que realmente a missão transcultural, ou seja, o conhecimento de Deus para toda a humanidade, independente de cultura, etnia e raça, está no coração de Deus, amém? E essa frase é até assim, a gente fala muito, mas a gente precisa parar para pensar, né? Ah, missão está no coração de Deus e precisa estar no meu, e precisa estar no seu. E é uma frase tão falada, irmão, mas a gente tem que parar e meditar nas coisas que a gente escuta, sabia? A gente tem que parar, sabe? Eu tenho mania de reescrever, porque eu aprendo mais. Missão tá no coração de Deus e no nosso. E aí a gente fica, uma palavra tão vazia às vezes, mas já parou para pensar o significado, né? A missão de Deus, a missão que Deus, né, desde o princípio, antes da fundação do mundo, ele fez essa estratégia que era, irmãos, dar o seu filho para a redenção da humanidade. Então é muito mais do que dizer a missão está no coração de Deus. Isso, irmãos, engloba Ele dá o próprio filho para nós. E aí a gente fala em nosso coração. Aí fica vazio essa frase, né? E em nosso coração? E em nosso coração? Para pensar. Pensa na frase, sabe? Releia a frase. Tá mesmo? Eu tô disposta a dar a minha vida, sabe? Para a obra de Deus. Para evangelizar a pessoa ao meu lado, negar o meu eu se necessário for. Eu gosto de alguma coisa, mas eu sei que o meu irmão não gosta. A Bíblia não diz contra, mas eu vou evitar de fazer, porque eu quero ver o meu irmão chegar ao céu. A gente está pronto para renunciar, irmãos? Para renunciar às nossas vontades, para que nosso irmão não venha se escandalizar e ele chegue à verdadeira verdade de Deus. Irmãos, isso faz parte da missão. Amém? Então, o Senhor colocou no meu coração quando eu estava lendo isso. A verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Olha que coisa mais linda, irmãos. Às vezes eu me perguntava, né? O que faz o missionário sair da sua casa, da sua terra, né? Deixar ali a família e ir para anunciar a palavra do Senhor. Eu sei que é um chamado, mas aí eu ficava assim, às vezes questionando, né? Mas o que impulsiona ele, né? Ah, é a ação do Espírito. Sim, é a ação do Espírito. Mas ficava algo mais, né? E aí quando eu li assim, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária, os meus olhos foram abertos, irmãos. Tudo vem de Deus. Todas as nossos anseios, as nossas vontades em relação à obra de Deus, em relação a levar o evangelho, em relação a anunciar a volta de Jesus Cristo, anunciar a sua palavra, vem do grande amor dele pela humanidade. Ninguém é bonzinho o suficiente assim para dizer, eu vou deixar tudo e ir lá pregar para um povo que pode ali me crucificar, que pode me, né, fazer tantas coisas ali para acabar com a minha vida física, né? Ninguém tem essa autocapacidade, né, de se entregar assim por si só. É o amor de Deus, irmãos. É o amor de Deus que nos impulsiona, que impulsiona esses missionários, que impulsiona, né, os pastores a negar muitas vezes tantas coisas para realizar a obra de Deus. Então, tudo é por Ele e para Ele e através dele. Amém? Então, deixe, irmãos, o amor de Deus passar na sua vida e influenciar aqueles que estão ao seu redor, porque tudo vem dele. Amém? Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. Vou convidar os irmãos para fazer a leitura junto comigo, por favor. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Exaltar-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Vendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. E serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Até farei frutificar grandissimamente e te farei nações e reis sairão de ti.
Estabelecerei um concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, com conceito perpétuo, para tecer a ti, por Deus, e a tua semente depois de ti. Te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Bem, Deus abençoe os irmãos. Que leitura maravilhosa, né, irmãos? Aqui os dois momentos que a palavra do Senhor traz a respeito da chamada de Abraão. Vou pedir para o pastor ler os objetivos, por favor, pastor, para nós. Apresentação da lição. Objetivos da lição. Tópico 1. Explicar a natureza missionária de Deus. Tópico 2. Enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. Tópico 3. Estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Bem, então tá aqui os nossos 3 objetivos da nossa lição. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado hoje, irmãos, porque as nossas próximas lições, né, a missão transcultural no Novo Testamento e no Antigo Testamento, é uma divisão dessa lição de hoje. Então, essa lição, essas 3 lições, elas estão bem juntinhas, né? Então, às vezes, os irmãos lembram de alguma coisa aí mais específica, os irmãos podem falar sim, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não ultrapassar as 2 próximas lições, tá? Para que a gente possa absorver o máximo possível de cada uma delas, amém? Mas os irmãos me ajudem aí para que a gente possa trazer o maior número de informação e de conhecimento, né? Pelo Espírito Santo, um ajudando o outro, amém? Então, a nossa introdução, irmãos, aqui da nossa lição vai dizer assim: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição dessa semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel e a pessoa de Jesus. E, finalmente, a igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária dos cristãos, amém? Então, é a nossa verdade prática aqui. O amor de Deus é a base, irmãos, é o alicerce para toda a prática missionária que nós podemos realizar nessa terra. É por meio dele, é através dele e é para ele que nós realizamos essa obra. Então, nós temos aqui a palavra transcultural. Nós aprendemos na lição anterior que esse prefixo trans, lembra? Ele vem assim, para, além de ou para além de, né? Então, significa transcultural, além da cultura. Além, né? Para além daquela cultura. E aí, aqui na nossa introdução, o comentarista, ele traz a ideia que essa transcultura é o modo que os missionários vão rompendo as barreiras. Lembra que nós estudamos na lição anterior que existem muitas barreiras para os missionários enfrentar para levar a palavra do Senhor? Né? Quem lembra quais barreiras eram, irmãos? Fala aí. Eu sei que os irmãos lembram. Traga a memória. Ou traga a cola. Tá no nosso último tópico lá, irmãos. Da lição de número 1. Isso, segundo tópico. Barreiras econômicas. Quais outras barreiras? Linguísticas. Quais outras? Foi apresentada 6 entre muitas. Oi? Sim, os próprios costumes daquele povo, né? Linguística, econômica, costumes, que mais? Tá no segundo tópico, no terceiro subtópico. Então, barreiras culturais, barreiras geográficas, econômicas, né, barreiras linguísticas, barreiras religiosas, né, entre tantas outras. Então, irmãos, seria exatamente isso. Quando o missionário, ele se dispõe a transpor essas barreiras, né, então seria essas missões transculturais. E nós aprendemos naquela lição, irmãos, que não é fácil. É só com a ajuda mesmo de Deus e do Espírito Santo. E hoje ainda está um pouquinho mais fácil, né, como nós falamos na lição anterior. Antigamente era de navio, quantos meses você ficava ali dentro para chegar em outro lugar, né? A língua precisava ter assim um forte um tempo para você aprender aquela língua nativa. Hoje a gente tem na palma da nossa mão, né? Não sabemos falar inglês, não se preocupe, pode ir, né, aonde fala ali a língua inglesa, porque você vai ter um aplicativo que até no mesmo momento que você está falando com a pessoa, você pode estar traduzindo ali o que ela está falando, apenas gravando ela falar.
já traz a tradução ali para você, né? Então tá muito facilitado, mas ainda existem essas barreiras, porque a gente está falando de países assim muito bem desenvolvidos, mas quando a gente vai para países menos desenvolvidos, às vezes, né, a internet nem é tão acessível quanto é aqui no Brasil, quanto é nos Estados Unidos, quanto é na Europa, não é? Tem países, muitas vezes, que também tem a barreira ali do politicamente, né? Aonde a internet, ela é... Qual que seria a palavra ali? Ô Jesus, ô Covid. Controlada, isso, não é aberto, né, a todos os sistemas, a todos os sites, a todos os aplicativos, na verdade. Então tem muitos lugares que é bem controlada essa situação. Então são barreiras que os nossos missionários eles precisam enfrentar. Barreiras religiosas que a gente vê os nossos missionários indo, eles não podem ir como missionários, né? Tá aqui minha carteirinha, sou missionário vindo lá do Brasil, enviado da Igreja Assembleia de Deus da Vila Ribeiro, né? De maneira alguma, ele vai preso e manda embora pra cá de novo, vai lá ainda, se não tomar uns safanões, não é verdade? Mas tem muitos lugares, irmãos, que eles vão como o quê? Profissionais, né? Profissionais médicos, profissionais da educação, até mesmo com estratégias de esporte, né? Para que eles possam, então, levar o evangelho a esses lugares que existe essa barreira religiosa. E nós, como Igreja de Cristo, lembra? Precisamos estar envolvidos na missão. Se não podemos ir, podemos contribuir, né? Assim nós estamos lá junto com eles, assim como Arão e Ur seguravam os braços de Moisés. Irmãos vão me corrigindo aí, que às vezes eu troco os nomes, né? Eu já ia falar Abraão, segurava o braço de Abraão. Né? Quando Arão e Ur seguravam ali os braços de Moisés para que fosse vencida aquela guerra, né? Então nós estamos aqui segurando a corda desses missionários com as nossas orações, com as nossas contribuições, amém? Então tá aqui, eles transpõem essas barreiras culturais, de costume, etnias, para levar a mensagem de Jesus. Mas por que, irmãos? Porque o amor de Deus está nos seus corações. Esse amor que os motiva a levar esse evangelho, a negar-se a si mesmo, até os seus parentes. Oi? Glória a Deus, amém. A levar, então, irmãos, a palavra do Senhor, amém? Os irmãos querem falar mais alguma coisa aqui da nossa produção? Paulo aí, estava dando aula. O que você vai lembrar disso? E o Zé falou que estava tendo muito uma igreja aqui na Vila Ribeira, aqui numa outra igreja. E disse que o pregador estava pregando, e aí, de repente, o pregador começou a falar em línguas. Começou a pregar em línguas, pregar em línguas. E antes dele pregar em línguas, tinha um rapaz que ia sair para ir embora. Ele chegou até na porta para ir embora. Quando o pregador começou a falar em línguas, ele parou na porta e ficou ouvindo. E disse que o pregador foi pregando, e ninguém estava entendendo nada, né? Porque tanto tempo falando em línguas. Mas, na verdade, a língua que ele estava falando era japonesa. E aquela pessoa estava saindo da igreja, ele falava o japonês. E ele ia sair porque ele nunca mais ia voltar na igreja. Então Deus, para não escandalizar ele, Deus começou a falar na língua japonesa que ele conhecia, para pregar só glória naquele momento. Glória a Deus, irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos motiva, né, a pregar o evangelho. É o amor incondicional, que nós vamos ver aqui na nossa lição, incondicional, imensurável, né, para pegar uma pessoa, irmãos. Ele consulta a igreja inteira, né, para pegar aquela pessoa, irmãos, porque Deus, Ele ama, e o amor dele transcende qualquer coisa. Então a gente precisa ficar bem atento com o que Deus está fazendo, com o que Deus está falando, né? Quando nós estivermos assim na presença do Senhor, não murmure, às vezes, alguma coisa que está acontecendo, às vezes a gente, né, tem ali um pré-julgamento de algo, não guarde para você, guarde no seu coração, peça para o Espírito Santo sondar a sua mente, né, para que nós não venhamos como é que se diz assim, a perder a bênção, né? Porque Deus está trabalhando e a gente não está entendendo, né? E aí, como a pregação do nosso pastor, o tema lá da igreja, a presença de Deus. Quando a presença de Deus está na nossa vida, os nossos olhos, eles são abertos para as coisas espirituais, né? E aí a gente pode ver, então, Deus trabalhando. Deus sabe todas as coisas. Eu só estou trazendo para os irmãos relacionado a isso, porque Deus tem os seus modos de agir, irmãos. Não se preocupe. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus não está vendo, Deus não... Nem o que está acontecendo, onde está Deus? Irmãos, Deus está no mesmo lugar, aonde Ele deve ficar, no controle de tudo. Não existe plano B para Deus. Às vezes a gente fala assim, mas deu tudo errado, como que Deus permitiu? Irmãos, Deus, Ele é absoluto, né? Não existe plano B. Mesmo que o homem faça as coisas que não é para fazer, Deus já está lá na frente, Deus já está preparando tudo, porque para Deus, irmãos, não existe plano B. Amém? Às vezes, quando a gente escuta pregações dizendo a esse respeito, Israel rejeitou, por isso é que nós podemos hoje, né, receber Jesus. De maneira alguma. Nós estamos vendo nessa lição inteirinha que desde o início Israel era para ser modelo para as outras nações, para que as outras nações conhecessem
o Deus de Israel, né? Então, quando nós olhamos assim, existe um versículo que nos leva a pensar dessa forma, mas a interpretação correta não é essa. Deus sempre quis toda a humanidade juntinha dele, né? Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, amou o mundo, né? Não amou a Israel, não amou os judeus, não amou os hebreus, amou o mundo, amém? Então, essa é a interpretação correta. Vamos para a lição, o tópico de número 1? Dentro do tópico 1, irmãos, nós vamos encontrar a natureza missionária de Deus. Aí, nesse tópico, a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão, que até então ele era Abrão, que significa pai... De onde que eu anotei aqui? Eu e minhas anotações perdidas. Abrão. Significa grande pai. Abrão só. E aí, Deus, então, né, no seu chamado, ele muda o nome de Abraão, ele acrescenta, né, para Abraão, que é, então, pai de uma multidão. Amém? Então, aqui está dentro da primeira, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, Gênesis 12, do 1 ao 3. Aí o subtópico 2, a missão como a atividade de Deus no mundo. E o 3, o nosso modelo missionário, tá? Então, esses 3 subtópicos nós temos para estudar agora, amém? A natureza missionária de Deus no chamado de Abrão, Gênesis 12, do 1 ao 3. A expressão, sai-te da tua terra, revela uma ordem e um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Hebreus 11, 8. Junto com essa ordem veio uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que esta bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Gálatas 3, do 8 ao 16. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o quê, irmãos? Para o mundo inteiro. Gálatas 3,16 e Gálatas 4,4. Por isso, podemos afirmar que as origens das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Amém? Então, desde lá, irmãos, após a queda, né? Deus havia ali planejado, arquitetado, né, feito ali um jardim, colocou o homem bonitinho, vou me relacionar com o homem, vou estar junto com o homem, aí acontece a queda. Mas Deus, lá na natureza dele, ele já tinha o plano determinado, né? E aí, então, irmãos, começa quando Deus apresenta ali a consequência do pecado para Adão e para Eva e para a serpente, né? Deus também, ele já mostra para eles também um plano de redenção da sua descendência, né? Então, irmãos, nós vemos a natureza missionária de Deus. Deus sempre quis o homem perto dele. Deus sempre quis o homem com relacionamento íntimo com ele. Ele jamais quis meia boca, vamos dizer assim, né? Deus jamais quis dividir o homem com nada e com ninguém. Ele sempre quis o homem ligadinho com ele, né? Então, a partir do momento que ele apresentou a consequência do pecado, ele também apresentou uma promessa de redenção para atrair o homem de novo para si. Amém? E aí, aqui na natureza, no chamado de Abraão, a gente já falou que Deus ali, ele já arrumou o nome de Abraão, né? Já dizendo para ele que ele seria o pai de uma grande multidão. Amém? Então, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, mostrando que não era apenas para ele, mas para toda a descendência. E Paulo vai nos revelar isso, né, irmãos, aqui na carta de Gálatas. Olha, existe um descendente legítimo e é por meio dele que todas as nações serão abençoadas. Os hebreus, eles não entenderam muito bem isso, né? Eles imaginaram, não, nós somos filhos de Abraão, a bênção é para nós e para nossa descendência, e, né, só para isso. E aí eles quiseram ser elitista, que fala? Quando elege-se a si mesmo? Elitista? Eu acho que é elitista que fala, né? Então, eles mesmos se elegeram ali o dono das promessas, quando Deus, ele deixou bem claro que a descendência de Abraão, né? Na descendência de Abraão seria bendita todas as nações da terra, né? E a descendência, Deus estava dizendo a respeito de Cristo, que viria da descendência de Abraão. E através de Cristo, então, irmãos, hoje todas as famílias da terra são abençoadas. Amém? E tá aqui, então, essa natureza de Deus desde o chamado de Abraão. Não era apenas para ele, para sua família, para Israel, para os hebreus. Não. Era a descendência dele, estava relacionado a Jesus Cristo. Amém? Isso tem que ficar bem claro, irmãos, bem claro na nossa mente. Porque a gente não é abençoado por causa de Abraão, pela promessa que Deus fez a Abraão ali e porque ele cumpriu ali pela fé. Nós somos abençoados porque a promessa de Deus feita a Abraão
se cumpriu em Cristo Jesus. Então, através de Cristo Jesus, que é descendente legítimo de Abraão, nós então somos abençoados, amém? Porque quando nós pensamos da outra forma, nós estamos pensando igual os judeus. Eles são abençoados porque existem as promessas de Abraão sobre a vida deles. E nós não somos descendentes de Abraão fisicamente, nós somos descendentes espiritualmente, né? Tem um versículo na Bíblia que eu anotei em algum lugar, se os irmãos lembrar aí, que fala que é por meio da fé, né, que nós somos filhos de Abraão. Se os irmãos acharem, os irmãos podem ler, tá? Daqui a pouco eu acharia em algum lugar aqui, irmãos. Amém? Então é isso. Os israelitas, a descendência de Abraão, eles deveriam ser, irmãos, como testemunhas para as outras nações. Vamos ler Isaías 42, do 5 ao 7, para ficar bem claro essa parte? Isaías 42, versículos 5 ao 7. Quem encontrar pode ler. E aí eu vou pedir também, irmãos, alguns dos irmãos e das irmãs, abre Eclesiastes 7, 29, quando nós falamos que Deus é perfeito e não existe plano B. Vamos ler Eclesiastes 7, 29, Isaías 42, do 5 ao 7. Pode ler, por favor. Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conselho do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Amém? Aqui é uma profecia, né, do Senhor Jesus, mas também está dizendo a respeito da nação de Israel, que eles seriam luz para os gentios, né? E, claro, também traz a profecia ali de Jesus. Eclesiastes 7, 29, irmãos, a respeito de Deus sempre ter o plano correto. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas inversões. Amém? Então, Deus faz tudo perfeito. Mas o homem busca muitos problemas, né? Muitos problemas, muitas invenções, muitas comissões, né? Deus fala, vai por esse caminho. Aí o homem fala, mas se eu for por aqui, eu vou encurtar esse caminho, né? Se eu for por aqui, eu vou chegar mais rápido aonde eu quero. E Deus fala, vai por aqui, meu abençoadinho, né? E a gente inventa muitas, né, comissões aí. Mas Deus sempre tem um plano correto. E a gente, irmãos, precisa entender isso, tá? Deus tem um plano e a gente precisa conhecer o seu plano e seguir o plano. Que aí vai dar tudo certo. Amém? O 2, a missão como atividade de Deus no mundo, tá? Então, a missão, qual que é a missão, irmãos? Nós estudamos na outra lição. Qual é a missão primordial? Fazer Cristo conhecido às nações, não é? Então, a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Gênesis 17, 1. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia o cumprimento geográfico da promessa. Gênesis 12, 1 e também 17, 5 e 8. Aqui fica clara a missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. 2 Coríntios 5,19. Por isso, o nosso maior modelo missionário é quem, irmãos? É o próprio Deus, né? Nós podemos ter, irmãos, vários ícones, né? Vamos dizer assim, modelos de missionários contemporâneos da antiguidade, né? A gente tem, eu gosto muito, irmãos, quando fala sobre missionário. Nós estudamos na lição anterior, né? Hudson Taylor, né? Daniel Berg, Gunnar Vingre, que são os nossos fundadores aqui, né? Pelo Espírito Santo. Carlos Spurgeon, John Wesley, né? Billy Graham, irmãos, que levava multidões, né? Ele não saía assim de casa em casa, até saía, mas do trabalho que Deus tinha com ele, irmãos, através da palavra, né? Levava multidões inteiras ao conhecimento da verdade, né? Então são grandes missionários que nós tivemos aqui na nossa época, né? Mas mesmo, irmãos, que a gente tenha eles como referência, nós não podemos esquecer que o nosso principal modelo é Deus. Ele começou tudo isso. É Ele que motiva o ser humano a pregar, anunciar, Ele que completa a obra, né? Porque sem Ele, irmãos, nada pode fazer, né? Você fala, pastor? Pregou para, Billy? Não, acho que não, pastor. Não. Jovem, né? E
e uma missionária, né? Falou que Deus ia levantar para pregar para multidões, né? Ia ganhar milhões de almas, né? E aí ele passou, ele pregou para uma pessoa, e pregando para essa pessoa acabou aceitando Jesus, que era difícil de ser. Mas aí chegou num determinado momento, o rapaz adoeceu, estava morrendo. Aí ele falou, mas senhor, mas e a promessa? Você falou que eu ia ganhar milhões de almas para o teu reino, né? Aí o Espírito Santo falou, mas você já pregou para Billy Graham, você ganhou a alma de Billy Graham. Glória a Deus. Não tinha escutado ainda. Ele pregou, entendi. Foi a semente. Irmãos, e olha como que é linda a obra de Deus. Olha como que é lindo, né? Deus mesmo falando com esse jovem. Irmãos, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então ele plantou a mensagem no coração desse homem. E olha o tanto de colheita que teve no mundo inteiro, né? Através dessa mensagem. E são obras, irmãos, que eles vão levaram, né? No caso, se ele faleceu, eu acredito que faleceu, né? Levou ali para a eternidade, né, irmãos? Então, como que é lindo, irmãos, como que é lindo. Vai ser galardão para essa pessoa. Já imaginou? Não foi apenas uma alma que ele ganhou, foi uma multidão. Olha que coisa mais linda. Então, Deus tem um modo de trabalhar, irmãos. A gente não pode, então, ter dúvidas daquilo que Deus fala. Ele fala, a gente é que interpreta errado. Mas ele sempre tem razão, né? A situação de Abraão. Nossa, que Ismael. Cadê toda a multidão? Abraão é pai da né? Todas essas nações e pela fé também nossa, né? Então, irmãos, é isso. Deus é um Deus perfeito, ele faz tudo perfeito. Não precisamos ficar em dúvida quanto a isso, amém? Então, vamos ler também, irmãos, o que eu anotei aqui, peraí. Deus da Bíblia, Deus da história. Amém, isso, a missão como atividade de Deus no mundo. Vamos ler Apocalipse 5, do 9 ao 10, irmãos, esses 2 versículos, que vai falar sobre a missão de Deus, né, em relação ao mundo, que não era apenas para Israel. Apocalipse 5, do 9 ao 10. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Então, pelo seu sangue, irmãos, olha, ele comprou, então, cadê aqui onde está o versículo certinho? Os homens de toda tribo, língua, povo e nação. Toda tribo. Não foi só as 12 tribos, né? Todas as tribos, povos e nações. Amém? Então tá aqui. Quando eles são exclusivistas, Deus já tinha um chamado muito maior para nós. Amém? Então a missão como atividade de Deus no mundo não era apenas para Israel, não era apenas para os descendentes ali de sangue de Abraão, mas para toda a humanidade através de Jesus Cristo. Amém? Então o subtópico 3, irmãos, vai dizer assim. Vou mudar aqui também. É o nosso modelo missionário, né? O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis, que é o que a gente estava dizendo, né? Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, o nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Gênesis 3:9, Isaías 55, versículo 4. Amém? É o que a gente diz. Todos os modelos que nós conhecemos de missionários e de estratégias de missões, né? Nós vemos a estratégia do discipulado, ele sendo de muito efeito na Coreia. É Coreia do Sul? Eu sempre confundo. É Sul ou Norte? Do Sul, que é o pastor. Norte É do Sul. Isso. Lá na Coreia do Sul, eles trabalharam muito em cima dos discipulados, né? Então, irmãos, Deus dá estratégias para trabalhar. E outro, irmão, discipulado, quando eu estou falando assim agora é contemporâneo, mas o discipulado está desde a igreja primitiva, né? Onde eles se reuniam de casa em casa, ensinava lá na grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é pegar uma pessoa menos experiente na fé, caminhar com ela e ir ensinando, discipulando, cuidando, mostrando o caminho correto, tá? Então é isso que é o discipulado. E aí, todos esses modelos, irmãos, eles devem estar fundamentados no grande missionário, que é Deus, tá? Então, todas as nossas estratégias, tudo que nós vamos trabalhar com missões, precisa estar tendo como base o grande missionário, que foi Deus, amém? O objetivo, o foco precisa estar em Jesus Cristo, precisa estar em levar a palavra, precisa estar, né, em pregar o evangelho de Cristo. Porque às vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas, elas confundem, nós estudamos na outra lição, serviço social, trabalho social com evangelização.
uma coisa, ela pode viver sem a outra, mas a ação social não pode viver, o evangelismo, ele não pode depender da ação social, tá? Então, uma coisa, ela pode trabalhar junto com a outra, mas de maneira alguma você pode trabalhar na assistência social sem, sem pregar o evangelho de Cristo verdadeiro, irmãos. Porque senão a gente vai ficar igual algumas seitas aí, né? Que realizar, então, as obras sociais vai me garantir um cantinho no céu. E não é isso que a palavra fala, né? Jesus é o único caminho. Então não adianta eu querer fazer as obras sociais, alimentar os famintos, dar cama, pouso para aqueles que estão necessitados, mas junto com isso, não levar o evangelho de Cristo. Não mostrar Cristo para essa pessoa. Mostrar que Cristo está acima das suas necessidades básicas, das nossas necessidades básicas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lembra quando nós estudamos a lição anterior, que existe uma linha no meio entre os muitos ricos e os muitos pobres? E às vezes, para alcançar esses muitos pobres, nós queremos dar comida, dar pouso, dar roupa e dar tudo isso, né? Esqueci da palavra. Precisamos fazer isso, irmãos, mas o foco principal não pode estar na ação social. Precisa estar em levar Cristo, porque a partir do momento que ele tem Cristo no seu coração, irmãos, que ele recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, irmãos, a vida dele vai mudar completamente, ele vai entender muita coisa que acontece, né? Então a gente precisa entender isso. Hoje, com essa pregação de prosperidade, atrapalha muito nesse sentido, né? Porque é muito mais fácil chegar numa pessoa que está ali com fome, necessitada de dinheiro, olha, aceita Jesus que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai... Irmão, às vezes Deus não dá, não, às vezes Deus não dá, né? E aí a pessoa fala, você mentiu pra mim, você falou que Deus ia dar, né? Então a gente precisa entender, irmãos, pra cada um Deus tem um plano, e às vezes o plano daquela pessoa não é ele ser próspero, né, assim, ter milhões e rios de dinheiro. O que Davi pediu? Foi Davi que pediu? Para ele ter só o suficiente? Foi Davi, né? Então, irmãos, a oração do Pai Nosso. Dai-nos hoje o pão de cada dia, não é? Então nós precisamos entender que tudo tem um propósito. Se nós queremos ter muito para abençoar as outras pessoas, e realmente está no nosso coração, Deus conhece lá o seu coração. Não adianta eu orar e falar, Senhor, me dá que eu vou ajudar. Mas lá no fundo Deus sabe, você não vai dar coisa nenhuma. Então Deus, né? E aí, irmãos, é complicado. E tem outras pessoas que, pelo seu trabalho, pela sua desenvoltura, ele consegue muita coisa. Porque trabalha com afinco, com dedicação, de manhã, tarde, noite, né? Então tem N motivos para a pessoa ter bastante recurso. Mas o propósito é o que vale a pena. O porquê que você quer isso? Eu quero para deixar lá engordando no banco, o meu porquinho, ou eu quero para alimentar a fome de alguém, para vestir alguém, para ajudar as pessoas ao meu redor, para ajudar os missionários. Mas não adianta, irmão, a gente ser falso. Não adianta eu orar e dizer que eu quero para dar, se lá no fundo do meu coração eu não quero dar coisa nenhuma. Deus conhece as nossas intenções. Amém? Então, o nosso modelo deve estar em Cristo. Todas as nossas ações, nossas estratégias precisam estar tendo o centro, né, do Evangelho. Jesus Cristo no centro. Amém? Os irmãos querem falar alguma coisa? Vamos passar para o tópico 2? O amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção, tá? Aqui que eu encontrei os 3I aqui, deixa eu ver onde que eu anotei. Aqui, incondicional, imparcial e imensurável. Então, o amor de Deus, irmãos, a Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João 4, do 8 ao 16. No Antigo Testamento, nós vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Vamos ler, irmãos, esse aqui é um versículo muito interessante. Deuteronômio 33, 3. Quantos irmãos acham? Eu vou terminando a leitura. Também contemplamos este amor na escolha de Deus por Israel. Deuteronômio 7, 7, Oséias 11, 1, Malaquias 1 e 2. E em seu relacionamento com este povo, num processo de renovação de alianças, em que a sua misericórdia e benignidade são reveladas. Deuteronômio 7, 9, Isaías 54, 5 ao 10. No Novo Testamento, este amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado em João 3,16. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor. 1 João 4, do 8 e 16. E este, por sua vez, é a sua própria essência, tá? Então, o amor, irmãos, é a própria essência de Deus. Portanto, o amor é a base de todo o plano da redenção revelado na palavra de Deus. Vamos ler, então, Deuteronômio 33, 3? Todos os seus santos estão na tua mão, postos serão no meio. Entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Deus ama os povos, né? Então esse é o amor, irmãos, é a essência de Deus. Deus ama os povos. Vamos ler Colossenses 3,14 também, que vai falar sobre o vínculo da perfeição, que o amor é o vínculo da perfeição.
Colossenses 3,14. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Amém? Então, irmãos, para a gente entender esse plano fundamental de Deus nas missões transculturais que transpõem barreiras, etnias, raças, cor e tudo mais, né? Nós precisamos entender que tudo isso está firmado no amor de Deus. Tudo isso tem como base, né? A redenção tem como base o amor de Deus, tá? Se a gente não entender isso, nós não conseguimos entender o plano da salvação. Né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas pra que tudo isso? Pra que Jesus morrer? Pra que Jesus sofrer? Pra que isso? Pra que aquilo? Pra que aquilo outro? Aí, irmãos, é exatamente esse ponto. As pessoas não entenderam a base de tudo, o vínculo da perfeição, que é o amor de Deus para a humanidade. E às vezes nem nós cristãos entendemos, sabe? Quando a gente olha para aquele homem, para aquela mulher, que fez tudo que não devia na vida, matou, roubou, se prostituiu e fez tudo mais, né? Pedofilia, aborto e tanta coisa, e vem para Cristo e você olha assim, né? Olha assim, né? Como Paulo chegou lá, os irmãos olharam, e isso aí levou muita gente para a morte, isso aí prendeu, isso aí tava lá quando Estevão foi apedrejado. Você lembra dele lá? Ele era novinho, né? Ele era novinho, uns 15 anos atrás aí, você lembra? Foi ele que os homens lá pegaram e colocaram a roupa de Estevão. Você lembra dele? Né? Então é isso, irmãos, às vezes a gente não entende que o vínculo da perfeição, né, está baseado no amor de Deus. O amor é a essência do cristianismo. Se nós não entendemos isso, irmãos, nós não entendemos nada. Nada. Nós precisamos entender isso. O amor é a base de todo o cristianismo, né? De Deus se disponibilizar e mandar o seu filho, de Jesus mesmo se entregar por mim e por você, do Espírito Santo falar, vou deixar aqui a Trindade e vou lá ficar na humanidade, dentro desse pobre homem, desse miserável homem, dessa miserável mulher, para ajudar ela no processo de santificação até que chegue o momento certo. Irmãos, nós não vamos entender nada disso se nós não entendemos que tudo está baseado no amor que Deus tem pela humanidade, pela sua criação. Amém? E aí, quando nós entendemos isso, nós vamos olhar, irmãos, para as pessoas com um olhar diferente. Às vezes, né, na nossa natureza humana, pecaminosa, né, cheio de comissões, qual é a palavra que nós lemos aqui? Pensamentos, que o pastor leu? Em Eclesiastes? Qual que é a palavra mesmo? Ei, irmãos, todo mundo teve Covid aqui, foi? Eclesiastes 7:29. Então, quando fala que Deus é perfeito, aí fala que os homens procuraram invenções, né? E aí, irmãos, com todas as nossas invenções, nosso pensamento, né? E aí, nós precisamos entender isso, que Deus é a base, que Deus é amor, deixar de lado os nossos preconceitos, né? Ver que essa pessoa tem uma alma, que ela estava dominada pela ação demoníaca, que existe, irmãos, no mundo espiritual, hostes da maldade, lutando, guerreando, para usar o homem, para usar a mulher, para destruir vidas, para destruir famílias, para destruir crianças. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra eles, não é contra a carne, não é contra o sangue. Eles são tão carentes da misericórdia de Deus quanto eu e você, que se acha tão santinho, tão bonzinho. Cresci na igreja, não fiz nada de errado, não bebei, não fumei, né? Não fiz nada de errado, sou belezinha. Irmãos, aos olhos de Deus, Ele nos vê igualzinho, vê do mesmo jeitinho. E aí a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então nós precisamos entender isso, deixar os nossos preconceitos, deixar as nossas imaginações e ver o que Deus tem na vida dos nossos irmãos, olhar com amor, olhar vendo assim, Deus é mais. Sabe? Deus deu seu filho. Eu não daria meu filho, não é? Então Deus deu seu filho. Então a gente precisa olhar com mais amor para a humanidade, né? Para os nossos irmãos, para aqueles que são perto de nós, longe de nós. Amém? Orando e sabendo que Deus, irmãos, tem um amor extraordinário por essa pessoa. Então quem somos nós, né? Quem somos nós para menosprezar esse amor de Deus na vida dessa pessoa? Amém? Oi? Só uma imagem. Repetimos Deus, né? Redenção no Antigo Testamento. A redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Este é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. Então, quais são esses aspectos da redenção? Resgate para a libertação de um escravo, está lá em Levítico 25, 48 a 55. Recuperação de um campo, Levítico 25, 23 ao 34. Resgate de um macho primogênito, Êxodo 13, do 12 ao 16. Resgate de alguém que seria condenado à morte, Êxodo 21, do 28 ao 36. Além disso, a Bíblia mostra também que Deus, agindo de forma redentora em favor do homem, aí tem as duas formas, né? Primeiro, quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal, Gênesis 48, do 15 ao 16.
E aqui a letrinha B, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo, vos resgatarei com o braço estendido. Vamos ler, irmãos, esse versículo aqui? Êxodo 6:6. Amém? Isso. Portanto, diz ao filho de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Amém? Então, irmãos, está aqui. Esse é o plano de Deus, né? Então, o comentarista, ele traz a forma que esse resgate, né, a redenção, era tido no Antigo Testamento em relação à vida familiar, à vida social, quando diz ali dos escravos, quando diz do campo, né? Quando diz ali sobre os animais, e também traz aqui essa forma de redenção quando ela é utilizada em Êxodo 6, versículo 6. E aí, irmãos, nós podemos ouvir ainda Deus falando ao nosso coração. Eu vos livrarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Deus continua fazendo isso, irmãos, resgatando a humanidade do Egito, né? Simbolizando o mundo, simbolizando ali todas as coisas ruins, até mesmo com Abraão, quando ele chama Abraão da terra de Ur, né? Quando a gente vai estudar mais a fundo ali, aquela nação, irmãos, era uma nação idólatra, né? O pai de Abraão era um homem idólatra. E aí, irmãos, a gente entende quando Deus diz, sai dessa terra. E aí, muito mais do que dizer apenas ali do momento geográfico, Deus estava dizendo muito mais, né? Sai de tudo isso, sai de todas essas motivações que te afastarão de perto de mim. E hoje ele ainda continua falando aos corações das pessoas que esse é o desejo dele, de livrar, de cuidar, né? Que eles saiam então da escravidão do pecado, como eles estavam ali, escravos, né, no Egito. E Deus ainda continua querendo libertar da escravidão do pecado, amém? Então redenção no Antigo Testamento é isso. Aí eu anotei aqui, irmãos, que tem no livro de apoio, o seu Shedd, ele escreve assim, ó, a respeito da redenção. O débito que precisa ser pago é o infinito débito, olha, veja bem, contra o atributo da justiça de Deus. Então, às vezes, irmãos, nós encontramos algumas pregações, alguns estudos, falando assim que o preço era para ser pago a Satanás. Irmão, Satanás tem direito a nada. Quanto mais ao ser humano, né? Que é, igual o irmão Fabinho falou, criado à imagem de Deus, né? Então aqui, ó, o débito que precisava ser pago é o infinito débito contra o atributo da justiça de Deus, né? É tudo por Deus, para Deus, né? É tudo Deus, irmãos. E aí ele acrescenta aqui, a misericórdia de Deus resgata o homem da justiça de Deus. Então a misericórdia de Deus, que é um atributo de Deus, resgata o homem da justiça, que é outro atributo fundamental de Deus, né? Então, enquanto a justiça diz assim, ó, precisa condenar, a misericórdia diz, não, eu vou libertar, né? Então, é atributo de Deus, irmãos. Então, o diabo, ele não tem direito a nada, nada. Só da mentira mesmo, né? Que ele disse aí que ele é pai. Mas de nós, não. O preço foi pago para a justiça de Deus, amém? Porque existiu um pecado, existiu a consequência do pecado. E aí nós precisamos, então, desse plano de redenção de Deus. Vamos ler Tito 2:14, irmãos, para ficar bem bonitinho isso que eu falei? Tito 2:14. Tito 2:14. Os irmãos são devagar hoje na Bíblia, hein? É tudo Bíblia Nova, né? 2:14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Amém? Então, ó, o qual deu a si mesmo, ele deu a si mesmo, por nós, para remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Ele não se pagou pro diabo, ele não deu o seu sangue lá pro diabo, ó, toma aqui, resgatei, é meu. Não, ele deu a si mesmo, para sua justiça. O diabo acha que é dono de alguma coisa, ele acha que... Ele não é nada, irmãos, ele é um derrotado, frustrado. E nós precisamos entender que nós somos resgatados por Deus, amém? E claro, irmãos, que você não vai também ficar molinho diante dele, né? Porque se ele foi capaz de chegar em Jesus, depois de 40 dias jejuando, quem jejuou aqui 40 dias esse ano? Quem? Se ele foi capaz de chegar em Jesus, que jejuou 40 dias, 40 noites, né, para provocar, para querer derrubar, irmãos, quem somos nós, não é verdade? Então nós precisamos pedir a misericórdia de Deus, a graça de Deus, porque nós vencemos por meio de Cristo. Nós vencemos o inimigo por meio da sua palavra. Nós vencemos o diabo por viver uma vida em santificação a Deus, né? Revestidos da armadura de Deus, né? Com as nossas forças, com a academia aí, né? Bombar o nosso corpinho. Nós não vencemos, irmãos. Nós vencemos com a armadura dos céus. Sem ela, não adianta nem sair para a batalha. Porque, irmãos, vai ser só a misericórdia de Deus, né?
Então, precisamos ser vestidos da armadura de Deus, né? Amém, irmãos? Então, vamos aqui para o terceiro subtópico. A redenção no Novo Testamento. Então, a gente viu o que era no Antigo e a gente vai ver no Novo. Tudo relacionado ao amor de Deus, tá bom? No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Efésios 1:7, Gálatas 3:13 e 4:5. 4 e 5, né? Neste caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai, por Jesus Cristo em sua morte na cruz, Tito 2,14. Olha, irmãos, eu acho que eu adiantei, né? Estava aqui o versículo. Tito 2,14. Hebreus 9:12, 1 Pedro 1:18 ao 19. Cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento, Hebreus 9, do 25 ao 28. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada onde? Na segunda vinda de Cristo, tá? E por ocasião da glorificação final do crente, Lucas 21:28, Romanos 8:23, Efésios 1:14. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus, amém? Então, esse plano de redenção, irmãos, ele é apresentado, né, para a humanidade através, então, da obra missionária que nós precisamos realizar. É a missão da igreja. Os anjos quiseram fazer isso, Deus disse não e atribuiu a nós essa missão. Igual o pastor Zé pregou, né? Que foi o pastor Zé mesmo, pregou? Falou assim que se fosse os anjos, quer aceitar, não quer, morre. Então, irmãos, Deus deu essa missão para a igreja. Nós somos comissionados a levar essa obra maravilhosa, o plano de redenção. Amém? Então, é isso. Vamos para o terceiro tópico, já são 10:15, irmãos. Visão bíblica do caráter transcultural da missão. Então, nós vamos ver aqui num contexto abrangente, né? Essa visão bíblica do caráter transcultural, ou seja, além da cultura relacionada à missão. Primeiro, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Irmãos, o comentarista está batendo nessa tecla e é para nós guardar. Às vezes a gente fala assim, que cansativo isso, né? Mas você entendeu? É o plano de Deus feito para a humanidade. Então precisa ficar bem inculcado mesmo na nossa mente, amém? Então, primeiro, a queda do homem, Gênesis 3:15. O B, o dilúvio, Gênesis... Então, acho que eu me atropelei aqui, né, irmãos? Então, Deus mostrando que ele é um Deus missionário e ele vai se revelar a toda a humanidade. Aonde? Na queda do homem, Gênesis 3:15, quando ele não diz apenas para Adão e Eva, mas diz para toda a humanidade. Aí nós vamos encontrar esse Deus missionário no dilúvio, né? Gênesis 6:13. Então, ele destruiu ali todas as pessoas, mas ele também providenciou já Noé e toda a sua família para continuar ali a promessa dele na vida de toda a humanidade. A eleição de um povo para abençoar todos os demais após a Torre de Babel, Gênesis 2:13, né? Nós já estudamos no primeiro tópico. Nesses textos, a falha do homem está caracterizado bem como o juízo de Deus e a sua promessa, tá vendo? Então, nesse Deus missionário fica bem claro aonde está a falha, né? No homem, no juízo de Deus e na sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão e abençoar aí tem o versículo, né? E abençoarei os que te abençoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra, amém? Então, desde o Antigo Testamento, Deus se revela como um Deus missionário. Houve a queda, mas Deus não apenas quis ali abençoar, restituir, né, apenas Adão e Eva. Não, ele já preparou o plano para a humanidade toda, porque o pecado entrou no mundo por meio de Adão, mas seria passado a toda a humanidade. Então ele já estava providenciando para toda a humanidade. No dilúvio, vou acabar com tudo isso, mas tem aqui uma família, que através dele eu vou constituir novamente, né, vou continuar a promessa que eu fiz, amém? Esse é o Deus missionário do Antigo Testamento. Vamos aqui no subtópico 2. A escolha de Israel e a sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era o desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como a sua joia
preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou neste propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pelo que, irmãos? Pela apostasia, pela infidelidade da nação. Isaías 24:5, Jeremias 31:32. Por isso Israel foi levado para o exílio na Síria, 2 Reis 17, e Judá posteriormente foi levado para o cativeiro para o cativeiro em Babilônia, 2 Reis 25 e 2 Crônicas 36, amém? Então Deus escolheu Israel, irmãos, para ser exemplo para as nações. Essa era a missão de Israel. Mas aí, por causa dos comichões, por causa da palavrinha que eu já esqueci de novo, né? O homem se desviou e aí, irmãos, infelizmente foi levado Israel, né? Não vamos entrar nesse aspecto da divisão lá das tribos, mas foi levado para a Síria e nunca mais se ouviu falar. Os outros, Judá, foi levado para a Babilônia. Depois, graças ao bom Deus pela sua misericórdia, pelo plano da humanidade, ele voltou de novo para a sua terra, né? E aí nós temos hoje aí uma história bem longa, se a gente for entrar nesse assunto, mas não é o propósito aqui da lição, amém? Então, exemplo para as nações. A escolha da igreja. Então, nós vimos um Deus missionário no Antigo Testamento, Deus escolhendo Israel e a sua missão, e agora, então, a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação, por meio de Cristo, é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu este ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. A igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Amém? Então olha a nossa responsabilidade, irmãos, diante dessa obra missionária. Se Deus foi um Deus tão grande, tão maravilhoso, né, com um coração missionário desde o início, né, o que nós estamos fazendo que ainda não entendemos a obra que Ele colocou nas nossas mãos? Então Deus transferiu, né, essa incumbência de continuar o que Ele começou, evangelizar o mundo. Israel era para ser luz para os gentios, agora é a igreja que é para ser sal e luz nessa terra. E a gente não pode, irmãos, de maneira alguma negligenciar essa tarefa, porque Jesus está voltando. E aí nós vamos dar conta daquilo que nós deixamos e aquilo que nós fizemos também. Nós vamos prestar contas a Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vou devolver aqui para o pastor. Saúde a Madeira, papai. Graças ao nosso Deus por esta lição, esse quarto conversa. Nós vamos ter aí muitas maravilhas falando a respeito disso. Nós percebemos que missão não é uma guerra travada, aonde você entra no combate, contra a universidade da nossa alma. Percebemos na postura do Novo Testamento, João Batista, né? Por causa da verdade, da palavra, o homem foi decapitado, né? Decapitado a sua cabeça. Né? E nós vemos na história, outros aqueles depois, a realmente trabalhar para Deus dentro dessa finalidade, sofreram muita perseguição, né? Fico imaginando, às vezes, olhando para Isaías, um homem ser cerrado ao meio. Você fica até uma figura do posso. E eu até imaginava a imaginação, né? Que seria mais cerrado assim, né? Mas na estrutura que mostra os pastores, pode estar em ideia, não vai. Gente, eu fico imaginando a dor, o sofrimento, e a pessoa suportar tudo aquilo e não negar o nome de Deus. Né? E sendo que a gente olha para a nossa realidade, nós negamos o nome de Deus por coisa tão simples. Coisa simples de tudo, nós negamos o nome de Deus. Né? Isso negar não é palavra de perspectiva, mas não. É coisa que nós temos consciência que nós estamos falando, mas nós persistimos na falha, né? Persistimos ali, ignorando que a palavra realmente está querendo cada um de nós. Mas que a bondade e a misericórdia de Deus, né, ela seja contida sobre nós. Aí nós vemos os apóstolos, né? Pedro, Paulo, né? Todos eles, João, né? E ali, ó, obviamente que só se capturou porque o propósito de Deus era para aquilo, né? E realmente, esse Deus, como Deus é lindo, maravilhoso, né? A ponto de você, né? Aí dentro, não sabe que a água, por exemplo, ela atinge uma temperatura, né? O leite, ele tem uma outra temperatura, para a sua densidade. E o óleo, então, mais ainda, né? Agora você imagina um tacho, uma cor de óleo fervendo, certo? Ali, em certo grau lá de temperatura, se jogassem
ser humano dentro, ali automaticamente o osso solta, sai para fora, sai só esqueleto, e o homem sai ali. Olha lá, glória! você vê a mão. Tudo isso faz parte, né, da obra missionária para a grande alma, para o reino de Deus. Irmãos, nós estamos aqui, obviamente, nós estamos num verdadeiro modismo, né? Mas nós temos regiões aí que nós temos missionário realmente passando, padecendo situações terríveis. Eu vi uma situação de um grupo de missionários, e ali, olha, barbarizado, né? E ali colocando ali pneus, né? Amarrando no meio ali, aí você tivesse. Poxa, vai, né? Mas só para a gente sentir o que é a obra missionária, e às vezes nós achamos que estamos fazendo tanta coisa, né? É verdade. Às vezes estamos achando que estamos sendo tão sacrificados. Oh, meu Deus. Na verdade, misericórdia. Deus me misericórdia. Mas vamos lá para a conclusão. Conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo. E isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3,16. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. Por isso ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2:4. Amém?